por volta de que umas 3, 4 da manhã, ela acorda com uma iluminação. Mas não era uma luz tão forte, branca, e se formou o Leandro, de chapéu. Era exatamente o Leandro em pessoa. Ele tirou o chapéu, sorriu. Foi tudo começou quando brincadeira de criança, né? Sim. Então, eu com meus primos brincando lá em Siqueira Campos, tudo começando. Aquela brincadeira, tipo, eu como era o mais velho fazendo susto a eles. E eu vi alguma coisa, vi alguma coisa, vi alguma coisa, eles ficando com medo, né? Até que chegou o momento que eu vi algo passar assim do meu lado. Eu me assustei, assim, olhei pro meu primo, falei, cara, tu viu o que passou aqui? Ele olhou pra mim e disse assim, veio eu não vi não, mas eu senti uma voz no meu ouvido cochichar. Eu falei assim, o que falou? Aí ele falou, repetiu, pô, não escutei direito, era mais como se fosse um ruído, um cochicho. Deixamos pra lá, abafando. Até que foi anoitecendo. E nessa casa da minha tia tem uma lavanderia dentro do condomínio. E aí a gente escutou passos ali. E a gente foi seguindo. E aí a gente viu uma garotinha que aparentemente tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos assim, de vestidinho. Aquele vestido bem antigo, sabe? Cabelinho até daquela época lá. E aí eu olhei pra ele, vocês estão vendo o que eu tô vendo? O meu primo falou que só tava vendo só a cabeça. E eu falei, não, tô vendo o vestido. E aí eu tive a noção de chamar. E eu falei, menininha, você tá aí, vem pra cá. Brincando, né? Não sabia o que que era, batava na minha cabeça, tinha uns 12 anos, Qual distância ela estava de vocês? mais ou menos como, acho que uns, nem tão longe, nem tão perto, né? Mas vou dizer aqui uns 20 centímetros da frente. Só que tava tão escuro o lugar, mas a gente viu a Peraí. silhueta branca. Mas 20 centímetros? Estavam colados, então? Isso. É porque, tipo, tava em frente à porta. E a gente tá na frente dela. E era tudo tava um escuro, um breu total. E a gente só viu aquela menina branca no meio do escuro. E aí eu tive a noção ideia de chamar a menina. A menina deu 2 passos pra frente e sumiu. Aí a gente saiu correndo. Quando foi à noite, aí eu falei, bora lá, você ver que tinha alguma coisa acontecendo. A mãe do. A mãe do. A mãe do amigo do meu primo tava lá lavando a roupa. E a gente foi no mesmo local, justamente o mesmo lugar onde ela tava lavando a roupa. E aí, quando a gente entrou lá, tinha um copo descartável no chão que ela tinha jogado. O copo flutuou, desceu, subiu e jogou pro outro lado. A gente saiu correndo. Isso foi a primeira aparição que eu vi na minha vida de fantasma. Agora, a segunda, eu vou dizer, eu não sei dizer se foi uma emoção, né? Mas aconteceu recentemente. Eu contei pro meu pai, pra minha mãe, e eles ficaram em choque, porque foi um parente meu que apareceu. E meu avô tinha falecido, eu não sabia. Eu não sabia. E quando isso aconteceu, eu lembro que eu tinha pedido, se um dia ele morresse e eu não pudesse me despedir dele, ele aparecesse pra mim antes de todo mundo saber. E eu tava fazendo um curso lá de enfermagem e eu só vi uma, sabe a cor do sol? Só Sim. que quando você olha pro sol, você olha assim pro sol, você vê tudo embaçado, tudo borrado. Aham. Mais ou menos assim, só que em formato de pessoa. Imagina um sol do tamanho de uma pessoa. Nossa, ofuscou a tua vista assim? Como é que foi a tua reação? Eu achei que eu tava tonto. Eu achei que eu ia com sono, tava ficando tonto. Foi só uma vez assim, do meu lado. E aí eu sentei. Quando eu sentei, eu vi de novo na frente. E aí aquela coisa não parava de sair. Tava parada ali na minha frente, atrás da professora. Eu pensei que eu realmente estava com sono. Na minha cabeça não era nada aquilo ali. Aquilo ali não passava de algo sobrenatural, nada não. Não passou na minha cabeça isso. Eu até cheguei e falar pro pessoal, será que eu vou falar e o povo vai pensar que eu sou maluco?
É. né? Que eu tô vendo coisa. Vocês estão vendo uma luz do lado da professora? Frase ótima pra mandar. Frase ótima Aí, pra mandar no meio da aí eu aula. mando essa e, pô, você tá com problema, meu filho. Ai, Pô, não é ruim, todo mundo vai acreditar em você. Vai falar assim, e aí, em mim, o que, que você viu? O que, que você viu? pô, eu Mas e ia aí? ficar sem graça, pô. Eu ia ficar sem graça, porque, pô, Totalmente, a professora mais ainda. A é, professora não ia principalmente ela dormir que é uma meio cética com semana. essas coisas. Ela é Aí, cética? aparentemente, sim, porque a gente fala algumas coisas, ela corta. É É, medo, o nome disso é medo. provavelmente. Negação. Aí, pronto, fiquei calado. Isso era por volta de 2h50 a primeira vez que eu vi. Porque eu sei que é a hora certinha, porque a professora chegou lá e eu pedi pra se eu podia ir no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu olhei a hora, tá? Quando eu voltei, Que horas eram? 2h50 mais ou menos. E Tá. é importante falar a hora, porque você vai entender. É, quando foi mais ou menos depois, aí já não sei que hora era, mas eu sei que era depois das 3, mas antes das 3h30. Aí apareceu de novo esse sol em formato de pessoa, brilhante, não era amarelo. Era como se fosse uma luz branca, bem. Como o sol, sabe? Sim, Não branca, não é tão amarelo. que você não Mas consegue nem todo olhar direito. embaçado, É, você não sim, sim. conseguia ver a nitidez. Sim. E aí, tá. Aí, quando foi 5h30, eu abro o celular assim no meio da aula. Só vou morrer. Que hora? 3 horas. Eu falei, não é possível. Ele apareceu pra mim, como eu pedi, do jeito que eu. Antes de todo mundo saber. Né? Ninguém sabia, todo mundo só ficou sabendo 5h30. E eu Ele soube estava antes, só internado que eu há não algum sabia. tempo, não? Oi? Ele estava internado no hospital? Como é que foi? Teve um ataque cardíaco, porque ele já tinha um problema de AVC e minha tia tava cuidando dele lá em São Paulo. Sim. Aí ela foi, né, socorrer ele, levou pro hospital, mas ele já tinha falecido já umas 3 horas mais ou menos, segundo a ocorrência médica. E ele estava em São Paulo, o corpo estava em São Paulo. Isso, E você no Rio de Janeiro. isso. Aí pronto. Aí foi a última vez que eu vi. Bom, esses são os casos mais simples comigo. Mas é o que eu tenho em casa assim bizarro, sinistro, que não entra na minha cabeça como isso pode acontecer à minha mãe. Posso contar? Pô, por favor, Bom, quanto você quer para me contar essa história? bom, com ela aconteceu coisa. Eu, por exemplo, eu sou a pessoa que acredito muito nessas coisas. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa que diz que essas coisas não existem, mas ela sabe que existe porque ela viu. E presenciou muito mais do que eu, e eu que não presenciei pouco assim, acredito mais que ela. E começar no começo, tá? Como tudo começou. Bom, a minha bisavó, a avó da minha mãe, ela era índia cigana. Naquela época lá o povo andava de casa, lá no Nordeste, eu sou de Arapiraca, né, Alagoas. Sim. Aí o povo andava com os cavalos, né, ficava pedindo dinheiro, ia pra casa tentar assaltar, é coisa da época. Sim. Aí o que acontecia? Depois ela conheceu meu bisavô e deixou esse caminho de lado. Tempinho bom, assalto, a cavalo. Aí, Dois aí o que malucos no aconteceu? cavalo, imagina antigamente. Caraca, tem dois malucos em cima do cavalo com a camisa do Flamengo, pelo amor de Deus. Minha mãe disse que quando ela viu os ciganos vindo na direção, elas fechavam a porta. E aqui no Nordeste tem uma porta que é assim, ela é uma em cima e uma embaixo. Ela abre assim Sim. e essa outra abre também junto assim. Aham. Os ciganos ficavam na fresta assim, olhando para ver se tinha alguém em casa, só para tentar bater. E se alguém atendesse, ele pedia para entrar e pedia dinheiro. E se você não desse, ele pegava a força. Era assim. Uma Aí educação, né? Olha, vou era. assaltar, mas eu vou te dar o gostinho de fazer, de dar uma esmola, tá? Tô armado aqui, eu quero cordão, eu quero celular, quero a porra toda. Só que pra não ficar um clima de assalto, você finge que você tá me dando. Ah, pô, isso aqui pra você, ó, tá precisando. Pá. A tática é Com uma excelente. educação. A tática é excelente, excelente. Ó, só pra você não ficar puto. Ah, foi assaltado? Não, mano, vou deixar você fingir que você me deu de bobeira. Desculpa, cara, mas essa foi sensacional. Mas Não, e aí? mas é. Aí.
ela deixou esse lado cigano, foi lá com meu avô, parecia meu bisavô, perdão, muda a vida dela. Aí minha mãe fala com a convicção que até hoje ela se arrepia. Bom, eu, pra contar a história, eu tenho que falar o nome da pessoa. O Leandro, né? A O dupla do irmão do doutor Leonardo. Leonardo. Leandro e Isso. Leonardo. Ele tava com câncer e minha mãe era muito fã dele. Muito, muito, muito fã dele. E, e ele tava internado com estado grave. E ela tava grávida de mim nessa época. E era por volta de que no mês de junho, eu nasci em novembro. Mesmo ano, 98. E é que aconteceu que ela, nessa mesma noite, ela pediu: Leandro, se você morrer, por favor, se desperta de mim de alguma forma. É a mesma coisa que eu contei do meu avô, do mesmo jeito. Sim. Por volta de que umas 3, 4 da manhã, ela acorda com uma iluminação. Mas era uma luz tão forte, branca, e se formou o Leandro. E chapéu. Era exatamente o Leandro em pessoa. Ele tirou o chapéu, sorriu, e aí minha mãe abraçou meu pai assim: vai com Deus, Leandro. Não sei- Ela imaginou assim: vai com Deus, Leandro, que você esteja na vontade de Deus. Eu sei que você já morreu. Muito obrigado por aparecer. Alguma coisa assim. E sumiu. E aí ela já lembrou: pô, o Leandro morreu. Meu pai, no dia seguinte, ia trabalhar de motoboy, alguma coisa, mototáxi. Aí ele tinha que acordar às 5 da manhã para ir pro centro de Arapiraca e tinha que passar era uma caminhonete, aí tinha que pagar uma passagem para ir pro centro. Enfim, meu pai acordou às 5 da manhã, ligou a TV e tava lá a notícia: Leandro morreu. E a minha mãe disse: pô, Caraca. justamente ele morreu agora, nessa madrugada que apareceu para mim. E tem relato até do Leonardo que nesse momento que o Leandro morreu, ele tava fazendo um show e ele sentiu que o Leandro veio se despedir dele. Então, imagina, pô, no mesmo momento que ele viu o irmão, minha mãe também viu. Eu fico caindo isso na cabeça. E minha mãe até hoje ela lembra do Leandro, aparecendo para ela, o Leandro próprio com chapéu e tudo. Só que detalhe, quando ele tirou o chapéu, ele não tava careca, ela disse que tava com cabelo. E tava com um sorriso, uma felicidade, uma alegria, como se tivesse aliviado. E pronto, sumiu. É, mas fez um convite pra diversão, né? Uma mulher casada. Vamos Era, deixar isso bem claro. só que ela sempre foi apaixonada pelo Leandro e Leonardo. Assim, fã. Até hoje ela é fã do Leonardo. Então, imagina uma pessoa que você é fã, sabe que vai morrer. Na época o câncer era pior que já é hoje, né? Hoje É, já tem um pouquinho, podemos curar, não sei o que. Tem é, ainda uma resposta de sim, teoria. sim. Mas Naquela é época você sabe, tá mais com câncer, a devastador. pessoa vai morrer. Porque a pessoa já sabe que vai morrer. Então, imagina aquilo, pô, o Leandro se apareça pra mim e aparece mesmo, Agora, é né? bizarro que assim, não foi uma coisa assim, tipo, de um devaneio, uma ilusão da tua mãe, porque ela não sabia que ele tinha morrido. E pior que se minha mãe, quando ela sonha com algumas coisas acontecem que me dá medo. Por exemplo, se eu não me engano, ela, na hora que o Leandro foi, ela viu uma imagem de como se fosse uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. A partir dali ela teve sonhos com a Nossa Senhora de Fátima, como se fosse ela avisando alguma coisa, como se fosse avisando. E o primeiro aviso que ela deu pra minha mãe foi, se eu não me engano, eu não lembro do primeiro, mas eu lembro do restante, que aconteceu com meu avô. Minha mãe imaginou, sonhou, e ela mostrando um homem no caixão, que ela viu o irmão do meu avô no caixão. Só que na verdade era o meu avô que morreu, né? Então ela previu isso, achando que era o irmão, e tanto que ela ligou pra mesma tia que tava indo contra o lobisomem lá, e ligou: seu pai tá bem? Ela disse: tá bem, tá. À tarde, e aí ficou sabendo que meu avô tinha morrido. Então, Caralho, que tipo, a loucura. imagem de Nossa Senhora aparecendo, mostrando assim, ó, dando um sinal. Então, isso, ela sempre que sonha com isso, ela sabe: vai acontecer alguma coisa, ou ela tá me mostrando alguma coisa pra eu ficar alerta ou pra mandar uma mensagem pra alguém. Que sinistro.
Qual foi a parada mais bizarra que ela já te contou, assim, que aconteceu com ela, além disso? Assim, assustadora mesmo foi de algum parente assim aparecendo. Pode ser também assim. Sim, claro. Porque deixa eu ver o que ele era. Irmão do meu avô, pai dela. E ele tinha morrido. Só que eles não sabiam. Então, então praticamente elas só escutaram um som de peixeira batendo no chão assim de terra e fazendo faísca. Então a minha mãe olhou, será que é o meu pai fazendo. E meu avô gostava de fazer brincadeira e fazer medo nas pessoas. Só que quando elas foram ver, não tinha ninguém lá fora. E eles lembraram que o meu avô não estava em casa, estava no sertão. Então, quem era? Aí no dia seguinte ficaram sabendo que o tio dela tinha morrido. E ele tinha feito isso, como ele sempre fazia no chão. Como se fosse um aviso, ó. Me despedindo aqui e tal, tal. Agora, bizarro mesmo foi o do lobisomem, como eu contei, o Leandro e do Zé Pilintra lá. O Zé Pilintra Ah, foi com a tua mãe também. foi. Que também tinha chamado ela. Isso. Ou seja, a galera tem essa mania de chamar a tua mãe. Tua mãe deve ser uma pessoa bem legal, né? Para as pessoas quererem tanta presença dela. E o Zé meu Pilintra e tio, Leandro. o que viu o baixinho lá preto lá, ele é devoto do Zé Pilintra, Sim. né? Então, eu imagino que tenha alguma coisa, acho que ele tanto invocar, acho que ele apareceu mais pra minha mãe, justamente no quarto, porque o quarto era deles. Sim. Então, eu acho que tem alguma coisa envolvida, imagino eu, né? Nunca perguntei. E agora lembrando agora justamente o negócio da rede, a minha tia foi dormir nessa mesma rede. E é o que eu lembrei agora. Minha tia tá dormindo nessa mesma rede, só que a rede começou a balançar também. Só que ela não viu um menininho, ela viu, era Me dá quatro sozinho. pessoas. Ela Me viu, dá sozinho. ah, tudo bem. Pode falar. Então nessa rede que balançava, como meu tio viu só o menino balançando, ela viu quatro pessoas balançando ela. Então, e essas pessoas do nada sumiram. E sorriam, parecia que estavam brincando ali. Então, eu não sei o que. Naquele lugar esse lugar que apareceu o lobisomem, os macaquinhos lá que tava coisando lá. O que mais apareceu? O disco voador, o negócio o tio da minha mãe com faísca lá com a peixeira. O que mais apareceu? Isso do menino anão, Zé Pilintra. Isso tudo foi num bairro chamado Alto. Então, eu não sei o que aconteceu. Se tem alguma coisa naquela casa, naquele chão, naquele bairro, eu não sei. Mas até Ah, quando aquilo é eu entro Disneylândia. deles. É. Então, eu sei que hoje uma prima minha comprou aquele terreno, então imagino que eu possa voltar lá, pisar e ver o que tem, né? Se eu sinto alguma energia, porque eu descobri que eu tenho um pouco desse dom. Eu não escuto, eu não vejo, mas eu sinto uma energia. Se é negativa ou positiva, eu consigo sentir como. Sabe quando você tá num lugar e você se sente incomodado? Sim, sim, totalmente. Então, tipo isso. Então, eu quero pisar lá só pra saber se eu consigo sentir alguma coisa, né? Porque na minha cabeça, pô, tudo aconteceu ali. Tem alguma coisa ali. Bizarro mesmo, E, né, cara? Um portal. e foi a primeira casa. Minha avó construiu aquela casa ali. Foi a primeira casa que minha mãe morou na vida. Então, tem muitas É. lembranças ali. Eu não. Algumas dessas pessoas tiveram experiências fora desse lugar ou só nesse lugar? Hum, nesse lugar. O bairro Alto dos Galdinhos. Vou jogar no Street View pra ver como é que é. Acho que Agora, é bem difícil. Não, acho que não dá pra achar, porque é conhecido. deixa eu te perguntar uma parada. E o lance dos discos voadores ou OVNIs nessa área aí? O A, que já teve? minha mãe disse, não, foi rápido, mas era tão grande. Eu acho que eu vi também, acho que eu lembrei agora, acho que eu já vi isso aqui. Aqui onde eu tô aqui agora, aqui. E mas minha mãe não acreditou, ninguém acreditou em mim. Mas no caso dela foi assim, ela disse que era uma coisa redonda e fazia luzes fluorescentes de diferentes cores ao mesmo tempo.
e ficou parada num canto e depois sumiu. Tipo, e aí foi a última vez que ela viu. No meu caso, isso que é bizarro. Eu não vi redondo. E já vi pessoas falarem que já viu coisa que não era redondo também. Era um OVNI estranho. É em formato de avião, só que meio transparente. E sumiu. Ele parou em cima de mim e sumiu. Tipo, aos poucos sumiu. Você tava andando em que E ele rua? não. Eu. Eu? Agora que eu não tô? É, você tava andando em que rua quando você viu? Eu tô na Praça da República. 13. Tá, mas aí você tava andando ou você tava na sua janela? Não, não, não. Meio no quintal daqui da casa. Aqui, Ah, é uma área. casa, entendi. Na varanda. Eu tava sentado, eu lembro que era um dia que tava tendo um show da Rock in Rio, por coincidência, né? Mas isso foi no ano de 2000 e... Por que eu digo que é Rock in Rio? Eu lembro disso porque minha mãe disse, tá, pô, você pode ter visto as luzes do Rock in Rio, mas como é que a luz do Rock in Rio vai chegar aqui no centro? É. Eu não sei se chega, mas eu vi uma coisa bizarra, eu não vi uma luz, eu vi um objeto em formato de avião, só que não tinha asas. Era um objeto que começava quadrado e terminava redondo. Isso que era estranho. Não, retângulo e terminava redondo. Sim, sim. Então, não piscava, não tinha luz nenhuma. E aí ele veio, tipo, bem nessa vontade assim, ó. Isso, pronto, acabou, sumiu. Que altura de quê? Um prédio de quantos andares? Eu sou do último andar, eu sou do 12º. Então, o que eu vi não tinha nuvem, não estava Ah, nublado. então você mora como se fosse no terraço, no último andar. Isso. Ah, tá, entendi. Você tava no terraço então, entendi. E eu tava sozinho naquele dia. Então, o que eu vi. Ih, cara, eu lembrei de outro. Tá, mas acaba essa aí pra. Esse me traumatizou que eu vou contar agora, que isso me traumatizou até hoje. Tá. Aí, depois desse negócio aí, minha mãe não acreditou em mim. Até hoje eu não acredito. Eu falo pra minha mãe, eu vi uma coisa. Ela diz, não é coisa da sua imaginação. Depois ela diz que é a luz do Rock in Rio. Eu sei, minha mãe, pra você ter noção, minha mãe não acredita nessas coisas. Mas eu acredito, mas ela viu mais que eu. Isso que é bizarro. Que Então, loucura. eu ainda brinquei com ela, pô, um dia eu vou ver lobisomem, eu sei que eu vou ver. E eu quero ver, né? E ela disse, não, não, não torça pra isso não, porque quando você vê um, você não esquece nunca mais, porque é um medo fora do comum. Roland,